Glória a Deus, está ótimo, ó. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, né? Aleluia, tem que orar também, né? O pai não ora nada. Tem que falar. Pai do Senhor para todos. Ah, tá gravando. Glória a Deus, aleluia, Deus. Maravilhoso e eterno Deus. Pai querido, Deus santo, Deus de poder, Deus de glória. Pai, neste momento, ó Pai, entramos, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor. Diante, ó Deus, do Teu trono glorioso, a Tua presença gloriosa. Nos cobre, ó Pai, com Teu sangue, nos lava, nos purifica, Pai. Deus, eu te apresento, Deus, meu Deus, os 6 dias, Deus, de campanha, Pai. São 6 dias já, meu Pai, o vale da decisão. Que o meu Pai venha abençoar. Que o meu Deus venha suprir, meu Pai, as necessidades. Que tu venha, Deus, derramar da Tua presença, o Teu poder. Que a Tua unção, meu Pai, seja derramada, Deus, sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos encher. Venha nos preencher, meu Pai, com o Teu Espírito, ó Pai. Deus abençoa cada irmão. O caderno de oração, Pai, cada vida de Jesus que está com o nome escrito, ó Pai, aqui nesse caderno, que o Senhor vai abençoar, que o meu Deus venha restaurar casamento, que o meu Pai venha salvar a vida, meu Senhor, que o meu Pai venha entrar, meu Pai, nos lares com providência, Pai, os cabelos dos maridos abandonaram as suas esposas, Deus, entra com providência, causa na justiça, Deus, causa na justiça, meu Senhor. Que o meu Pai venha abençoar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, oh Pai, aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha sarar, meu Pai, pelo poder da oração, pelo poder do Teu santo nome. Amém, meu? Tem uma palavra. A gente esperou nós aqui. Pai do Senhor, irmãos, eu estou aqui, hoje eu não estou querendo aparecer, mas eu estou aqui, amém? O irmão vai trazer a palavra. Glória a Deus, amém, irmão. Nós anotei o nome de tudinho. Depois eu pego de novo o nome de que eu não peguei. Estou com o caderno aqui de oração. Faltando o nome, estou sempre orando por esse caderno, amém? Amém, irmão. O irmão vai trazer a palavra. Hoje nós vamos ler em 1 Timóteo. Capítulo 5, versículo número. Versículo número 5 em diante. Glória a Deus, aleluia a Deus. 1 Timóteo está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, nega a fé, e é pior do que o infiel. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre uma organização que eles faziam. Praticamente não tinha Bolsa Família, não tinha auxílio às viúvas, aos órfãos, não tinha esse tipo de auxílio. Então, quem se dedicava a essas coisas foi a igreja. E o apóstolo Paulo fala aqui que as mulheres que tinham menos de 50 anos não poderiam ser inscritas. As que tinham mais de 60 anos poderiam ser inscritas para que a comunidade como um todo ajudasse elas, aquele povo e também para nós. Porque contextualizando esse texto, vemos que nas nossas comunidades estamos perdendo a fé. Estamos se desviando do caminho de Deus. Não é porque você está fora da igreja, de uma comunidade, de uma religião. Não é porque você se diz ser desviado ou coisa do gênero. Não. É porque você está negando o auxílio dos seus. E o apóstolo Paulo aqui é bem severo quando ele disse, olha, aquele que ajuda os seus, os da sua família, este é pior do que o infiel. Este já negou a fé. A nossa fé, como já dito antes nas outras mensagens, que a nossa fé é a fé da partilha, a fé do dar, do se doar.
Mas quando esse exercício do dar, de derramar, do doar as coisas para os outros, não está em nós, nós negamos a fé. Mas há uma linha de prioridades. A prioridade de um pai de família, de uma mulher, é a sua casa. O homem é a sua mulher, a mulher é o seu homem, assim os seus filhos. O apóstolo Paulo fala que os homens cuidem para tentar agradar a mulher de todas as formas. E as mulheres de uma forma. Os solteiros, como não têm nenhum tipo de responsabilidade desse gênero, eles poderiam se dedicar mais às obras de devoção, na caridade, sobre aquele que nega a ajuda à sua própria carne, negou a fé e é pior do que o infiel. Estava falando com a minha tia e ela estava contando uma coisa para mim, dizendo que tinha determinados irmãos de uma certa denominação onde ela fazia parte, que ela parou de ir lá. Parou de ir lá, mas não porque não queria ir, mas porque estava cuidando do meu avô. E as pessoas de lá começaram a dizer que ela estava desviada. Por quê? Porque não ia à comunidade, não ia fazer aqueles cultos, sei o que mais. Quando, na verdade, a prioridade não é uma reunião, um culto, essas coisas. Quando colocamos Deus como primeiro lugar, significa dizer que nós auxiliamos os outros. Porque amar a Deus se demonstra não que você tem para com o outro, e principalmente o da sua casa. Porque a gente tem uma mania de atender bem as pessoas de fora. A gente tem uma mania, e isso é mais hipocrisia do que verdades, de atender, de ser mais generoso com as pessoas de fora. E mesmo que também seja sincero, porque também tem pessoas sinceras que tratam o outro de fora bem, mas para os seus, o ser discípula de Cristo, já não é mais. Pode ir para culto, orar, jejuar, expulsar demônios, fazer fogo descer do céu. Não é mais discípula de Cristo. Porque Jesus não falou assim, se vocês expulsarem demônios, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Não. Se vocês vestirem determinadas roupas, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Não. Se vocês participarem da congregação tal, da igreja tal, da religião tal, vocês serão meus discípulos. As pessoas vão reconhecer vocês como os meus discípulos. Jesus não disse nada disso. Jesus disse, se vocês se amarem uns aos outros como eu vos amei, as pessoas reconhecerão que vocês verdadeiramente são os meus discípulos. É no amor que se demonstra que somos cristãos. Não é nessas liturgias religiosas que nada acrescenta. Isaías foi bem duro para o povo que vivia nessa condição, em Isaías 1. Ele estava mais interessado na sua liturgia, e estava deixando a viúva, o pobre de lado. E é por isso que Deus não ouve a oração de vocês. Porque quando vocês levantam a mão de vocês, Deus as costas. Porque vocês estão trocando prioridades. Vocês estão mais dando importância a liturgias religiosas, mais do que, de fato, ao verdadeiro culto, o culto racional. Vocês estão trocando as prioridades. Vocês estão trocando o que de fato é cultuar a Deus por liturgias religiosas. A gente cultua a Deus quando a gente auxilia o necessitado. Porque quem disse isso? Não foi eu, foi o próprio Cristo. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Quando? Quando vocês fizeram algum desses pequenininhos. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Quando? Quando vocês fizeram algum desses pequenininhos. Ou seja, o culto que nós fazemos a Deus, o culto à adoração, a sinceridade se demonstra nas ações para com o próximo. Sem isso, você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, a pessoa mais santa, entre aspas, que as pessoas possam achar. Mas nada disso tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Foi o que o apóstolo Paulo disse também em Colossenses. Ele fala o seguinte: vocês estão nessa arrumação aí de não pode, não toque, manuseie.
Vocês não morreram com Cristo? Então deixa essas coisas para lá. Esse negócio de não pode. Esse negócio de não toque. Porque todas essas coisas são doutrinas de homens, se corrompem pelo uso. E ele é bem severo com essa relação a isso. Mas a gente está vivendo mais nesse negócio de não pode, mais do que com a devoção, porque nós somos salvos para praticar no reino da justiça. Reinando com Jesus Cristo no reino da justiça. No Evangelho não existe o não pode. No Evangelho existe pratico justiça. Que é um efeito que acontece na vida dos homens, os homens, mulheres, é que quando você observa a lei ela não te impulsiona a fazer o bem, ela apenas te neutraliza em relação ao mal. Porque ela diz, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Ela te dá a proibição, ela te dá o limite, mas ela não te impulsiona a fazer o bem. E as pessoas pensam, porque não estão fazendo mal, estão legal. Mas também não estão fazendo bem. Estão neutralizadas, estão sentadas, estão neutras. Mas Jesus nos chama para a ação. Porque amor não é uma palavra, não é um sentimento, não é uma abstração. Amor, como descrito no Evangelho, é doar-se. Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. Ou seja, amor traz consigo o significado de uma ação. Mesmo que eu não fale nunca nem da palavra amor, mas se eu atendo, mas se eu auxilio, mas se eu estou devoto em auxiliar os outros, essa de fato é o amor. Não é ficar falando sobre amor. As pessoas pensam que ficar falando sobre amor vai resultar alguma coisa de amor. Não, a vida nossa de cada dia tem que ser amor. E aqui, como o texto que eu li, está falando da própria casa. Devemos olhar para nós mesmos e olhar que tipo de cristianismo estamos vivendo. Que tipo de fé estamos vivendo. É o evangelho só das bênçãos, o evangelho só das prosperidades, o evangelho só disso e aquilo outro, mas o evangelho de Jesus ninguém quer. O evangelho de Jesus é auxiliar, é acudir, é fazer o bem. Esta é as boas novas. As boas novas era que Deus está em Cristo, ou estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Não lhe imputando os seus pecados. Não considerando os seus pecados como alguma coisa que pudesse barrar o homem e Deus. Deus não levou mais em consideração os pecados. Isso é o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5. Deus não leva mais em consideração, não levou em consideração os nossos pecados. Mas Ele nos chama para uma proximidade dele. E aqueles que se aproximam dele, naturalmente, exercitarão amor. Não apenas na objetividade como uma coisa religiosa. Eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer o bem. E traz para si uma obrigatoriedade de fazer o bem, quando na verdade não é uma obrigatoriedade. Por que eu sou inútil? Porque você só faz o que lhe é pedido. Isso foi Jesus falando na parábola dele. Foi Jesus falando na parábola dele que quando o Senhor manda o seu servo fazer alguma coisa, não pense o servo que o seu Senhor vai o elogiar pelo que ele fez por obrigação. Não pense. Mas se o servo, antes que o seu Senhor fale qualquer coisa, ele já faz, o Senhor o louva. E se faz além daquilo que o seu Senhor pediu, mais louvor ainda será. Por isso Jesus, quando a parábola vem, se alguém te chama para caminhar uma milha, caminhe com ele 2. Se alguém te pedir uma capa, dê também a túnica. Ou seja, dá o que te pede e não se recuse a levar um murro na cara. Não diga, não me bata. Leva na cara, porque ele disse, não resista mal. Não resistais, ou seja, não resista. Mas pague o mal com o bem. O que faz você vir continuar debaixo do sistema diabólico. Porque o sistema do mundo enganou e cegou a mente dos incrédulos. E não querem crer no Evangelho. E para crer no Evangelho tem que ter fé. E a fé é um dom de Deus.
E recebemos o dom de Deus quando dizemos: Deus, ajuda-me a caminhar de acordo com a tua vontade. E a fé vem dele. E tudo provém de Deus. Tudo vem de Deus. Se você quer de fato servir a Deus, então você entrega a sua vida a Deus. Você coloca sobre Deus toda a responsabilidade sobre a sua vida. É o que Jesus disse. Não se preocupe com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. Não se preocupe com isso. Estabeleça simplesmente na ação. Haja. Você começa a praticar justiça. Aleluia. É claro que a Deus. gente olha para o mundo atual, para as circunstâncias ruins do mundo e queremos nos desesperar. Mas se nós de fato temos o Evangelho, nem morte, nem vida pode nos tirar desta paz. Porque como é que está dito no Salmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará não é porque alguma coisa pode me faltar nas circunstâncias, comida, essas coisas. Não. Pode até faltar. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ainda que eu Aleluia, Deus. o Senhor está comigo. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está dito assim. Ou seja, é porque o Senhor é o meu pastor. Não é porque eu tenho coisas, tipo, eu sou de Deus, então nada vai me faltar material. Então eu vou ter tudo no mundo, de bom e melhor. Não, Deus é o suficiente. As demais coisas vos serão acrescentadas, porque Deus sabe quais são as vossas necessidades. E antes mesmo que vocês orem pedindo, Deus já sabe. Mas Ele vai agir sempre a seu favor quando você coloca totalmente a esperança nele, como filho amado. Observe a criança às vezes se preocupa. Tipo, a gente ora com a realidade infantilizada. Como uma criança que acha que se não perguntar para o... Então a gente ora, Deus abençoa, aumenta o nosso pão de cada dia. Deus vai abençoar. Você orando ou não, você ora apenas para se tranquilizar, porque a maioria das orações que fazemos, não fazemos propriamente a Deus, fazemos a nós mesmos, para nos tranquilizar. Porque já está dito, antes que nós falamos qualquer coisa, Deus já sabe. Então, às vezes, a nossa oração só serve mais para nós oramos para nós. Deus ouve nossas orações? Ouve. Ele ouve até nossos pensamentos, ainda mais já o que nós falamos. Ele ouve tudo. Então, nós precisamos não se preocupar com as coisas terrenas, se preocupar com as coisas espirituais. As coisas espirituais é aqui o nosso foco. E quando tratamos de coisas espirituais, pensamos que são abstrações de cultos religiosos. Não. É o que nós estamos a falar aqui. Tratar bem os da sua própria casa. Você demonstra uma pessoa espiritual. Não é porque você fala línguas, expulsa o demônio, não sei o quê. Não. É porque você trata bem o próximo. Não faz acepção de pessoas. É uma pessoa madura o suficiente para discernir o que é a sua mão direita e o que é a sua esquerda. As pessoas espirituais é aquelas que têm capacidade de discernir o mundo e todas as suas circunstâncias. Ser espiritual é ter a mente de Cristo. Ser espiritual é discernir aquilo que você lê. Ah, não leio esse livro não, porque é disso e aquilo outro. Não, eu leio. Eu tiro daqui o que é proveitoso. Eu tiro daqui porque não é o livro que vai me contaminar. Jesus disse, não é o que entra. Você leu, está entrando. Não é o que entra, mas é o que sai. E se de fato eu tenho o Espírito Santo, o que vai sair de mim só são frutos do Espírito Santo. Só são os frutos do amor. Só são frutos da pessoa errado, da perspectiva histórica. Porque vemos Jesus pregando o Evangelho, vemos os apóstolos pregando o Evangelho, vemos os discípulos dos apóstolos pregando o Evangelho até uns 200 anos depois de Cristo. Depois disso, Constantino cria um império. Institui tudo aquilo que Jesus destruiu, criando o cristianismo como religião do Estado de Roma. Aí surge a grande igreja católica, a igreja universal, porque católico significa universal, porque era a igreja do império. E daí por diante a perversão e as idolatrias começaram a entrar, as perversões, de pouquinho em pouquinho.
Aconteceu o protestantismo com Martinho Lutero, antes dele com John Huss, Wycliffe e outros mais, mas não tiveram tanta força como Lutero. Ele saiu, mas continuou na mesma, continuou sendo filha da grande mãe, continuou no mesmo sistema, ainda que deixando alguma coisa, fez um pouquinho de dieta, mas continuou ainda na mesma perspectiva, nunca ensinando pessoas de fato o que é o Evangelho, ensinando, alguns até que ensinavam e transmitiam a palavra de fato genuína, mas depois de uns 100 anos, talvez seja isso, o Evangelho começou a se perverter mais ainda, porque as coisas começaram a se tornar mais dogmáticas. Aquilo que Jesus destruiu, as igrejas hoje estão construindo. O véu que foi rasgado quando Jesus morreu, estão construindo de volta. Então, a cultura e a religião judaica para os nossos dias. E nós sabemos que aconteceu no tempo de Jesus, que está vendo dentro daquela religião judaica. Gerou aquele que vemos hoje. Os cristãos não são mais cristãos. São apenas, a palavra cristão se tornou agora apenas um nome, um nome de apropriação cultural apenas. Só. Cristão significa mais ser aquele ungido pelo Espírito Santo. Porque cristão significa ungido, e ungido pelo Espírito Santo. Cristão hoje em dia se tornou um nome qualquer. Evangelho se tornou uma coisa qualquer. Tipo, as pessoas dizem a evangelização muçulmana. O termo já está errado, porque os muçulmanos não evangelizam. Evangelização é um termo unicamente da cristandade, porque evangelho significa proclamar as boas novas de Jesus Cristo. Evangelizar se tornou um nome tão abstrato, perdeu os significados. Eu vejo as escrituras, observo elas, o que perdeu nelas foi os significados. Os significados que tem na Bíblia começaram a perder e a se perverter. E as pessoas, quando leem a Bíblia, leem com cabeça religiosa e pervertem mais e mais. E continua alimentando um sistema corrupto, um sistema diabólico. E deixam Deus e a cruz de Cristo para lá. E a cruz de Cristo foi para nos reconciliar com Deus. E a cruz de Cristo foi para nos reconciliar com Deus. Para quê? Para que nós também pudéssemos se reconciliar uns com os outros. Mas se de fato essa fé não está sendo experimentada nos nossos dias, se de fato esta fé não está arraigada no nosso coração, não somos cristãos, ainda que pertencemos a um grupo social denominacional. Não somos cristãos. Não somos cristãos, porque cristão é aqueles que seguem os passos de Jesus Cristo. E não vemos Jesus nunca fazendo o que muitos pastores e homens que se titulam de Deus fazem. Jesus não se misturava com a política no seu tempo, não que seja errado, mas que ele não se juntava, não se unia, não dizia sim para a corrupção. Ele ia contra a corrupção. Ele não se juntava aos líderes religiosos, não. Ele falava dos seus erros para que eles se convertessem. Assim, o mundo de hoje está totalmente pervertido, porque aqueles que deveriam ser ministros do reino de Deus, ministros de Jesus Cristo, começaram a trair a cruz de Cristo e deixando as coisas essenciais, as coisas leite materno, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, que é o amor para o próximo. E como eu disse na relação família, primeiramente família, depois comunidade e depois o mundo. Há uma ordem de prioridades que a gente tem que colocar, mas cada um com a sua determinada função. Os casados pela sua família, os solteiros porque têm disponibilidade podem servir ao mundo rapidamente. Servir não está falando apenas de ministrar palavras, como eu estou falando aqui agora, não é isso. Servir é abrir o bolso, a carteira, o coração e doar os seus ouvidos,
conselhos, abraços, doasse, né? Doasse para o outro. Então, se a gente não exercitarmos, glória a Deus. se a gente não exercitarmos o amor de Jesus Cristo, Glória a Deus, aleluia a Deus. Somos de fato cristãos. Está dito. Glória a Deus. Está dito nos evangelhos que os primeiros cristãos, eles tinham tudo em comum. Por quê? Porque os que tinham condição financeira vendiam suas propriedades, depositavam o dinheiro para os apóstolos, eles repartiam. Repartiam o que? O dinheiro? Não, alimentos. Eles compravam alimentos, repartiam entre a comunidade. E assim ninguém passava necessidade. E assim ninguém passava fome. Mas no processo, alguns começaram a querer vagabundar. E o apóstolo Paulo disse: aquele que não quer trabalhar também não coma. Ou seja, dentro da comunidade, todos trabalham e todos vivem em unidade. Uma comunidade como esta, ou como qualquer outra, deve servir como o corpo de Cristo ao mundo. Corpo de Cristo. Sempre com essas prioridades: família, comunidade, mundo. Não é porque você está se dedicando à sua família que você vai desprezar as pessoas. Não. Você cuida das suas famílias, cuida da comunidade e cuida do mundo. Dependendo também da condição financeira de cada um. E dependendo também da generosidade de cada um. Se doar, se entregar. Porque esse fato é a fé que Jesus Cristo nos ensinou. Se a gente não se dedicar a isso, se a gente não confiar em Jesus Cristo, porque a prioridade inicial de tudo é a confiança que em Jesus Cristo nós já fomos perdoados. Então a gente nunca se preocupando com quem peca mais ou quem peca menos, ou os nossos pecados ou menos mais. Eu faço a exercitação desta graça que foi dada. Como? Auxiliando aquela pessoa que está necessitada, ou aquela pessoa que está em algum erro. Mas olhando para ele como olhando para nós mesmos, para também não cair no mesmo erro. E nunca julgando o erro do outro, porque sabemos que se julgarmos o erro do outro, a gente está se colocando sobre debaixo de juízo. Porque na medida com que tu julgares, tu será julgado. E na medida com que tu condenares alguém, tu será condenado. Então a melhor escolha, a melhor opção para todos nós é nunca julgar, nunca condenar quem quer que seja, pecado de qualquer pessoa, não importa. A gente sempre tem que ter o coração aquebrantado, cheio do Espírito Santo, para acolher. Porque o Espírito Santo, a palavra Espírito Santo significa paráclito, o auxiliador, o consolador. E Barnabé, um dos que foi chamado para o ministério, foi chamado de Barnabé por isso, porque Barnabé significa paráclito, Espírito Santo. Barnabé significa Espírito Santo, porque ele era o que consolava as pessoas. E é esse chamado que é chamado para todos nós, sendo o consolador da terra, sendo aqueles que manifestam as obras do Espírito Santo, e não como aqueles que são filhos do diabo. O diabo significa acusador. Satanás significa enganador. Não sejamos imitadores do diabo, mas sejamos imitadores da palavra no coração, mas transmiti-la, fazer acontecer, não simplesmente pela voz, mas pela ação. Porque de fato é esse o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora vamos aqui, só para complementar o que o irmão falou, né? Lá no livro de Filipenses 4, e versículo 4 até o versículo 6, fala acerca do propósito que nós estamos com o Senhor, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez alegrai no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, e perto está o Senhor. Não andais ansiosos das coisas alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições e orações, pela súplica e com ação de graça.
E a paz de Deus me excede todos os entendimentos e guardará em vosso coração a vossa mente em Cristo, né? A palavra de Deus diz aqui também no versículo 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos podendo no Senhor, porque Deus, meu amado, é que te fortalece. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã, pelas coisas, né? Mas o Senhor manda que nós devemos se alegrar no Senhor, né? E que as nossas atitudes, que as nossas obras sejam conhecidas diante de todo. O irmão estava falando do amor, estava falando da caridade, que nós devemos ajudar o nosso próximo, né? Nos doar, estar pronto para sempre ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso irmão. Ele estava trazendo essa palavra de exortação para nossas vidas, nos exortando a fazer o bem, a ser uma pessoa melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui é cumprimentação, né? O Senhor dizendo aqui no versículo 4, alegrai sempre no Senhor, alegrai os outros, né? A Bíblia diz, alegrai os outros. O Senhor está mandando que nós devemos se alegrar no Senhor e também trazer uma palavra de ânimo para que as pessoas venham se alegrar no Senhor. E no versículo 5 diz assim, que a vossa moderação seja conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor, né? Se você fizer o bem, se você for uma pessoa que faz boas obras, uma pessoa, perto está o Senhor, das pessoas que ajudam o seu próximo, das pessoas que fazem o bem ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Perto está o Senhor dessas pessoas. A Bíblia fala, e não andais ansiosos. A Bíblia fala que nós não devemos ser pessoas ansiosas, né, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, a Bíblia diz, pertence ao Senhor. Cada dia, né, cuide do seu dia, porque hoje nós temos que cuidar do nosso dia, cuidar do nosso hoje, né, irmão? E a Bíblia fala que cada dia se carrega do seu dia. O Senhor diz, não andais ansiosos, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus. E tudo, porém, tudo que tu fizer, seja conhecido diante do Senhor. Amém, irmãos? Toda obra que tu fizer, seja conhecida. Se nós praticamos obra mal, se eu fizer um mal ao irmão, toda pessoa vai ver que eu pratiquei coisas mal diante do mundo, diante da sociedade, diante dos meus vizinhos. Eu vou dar um mau testemunho. Mas se eu fizer coisas boas aos meus vizinhos, a minha igreja, o meu pastor, vai ver que eu fiz coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo, né? E o versículo diz assim, que a nossa oração e súplica seja conhecida diante do Senhor, né? E tudo dá graça ao Senhor. Vamos dar graça ao Senhor. Na aprovação, na luta, vamos glorificar o nome do Senhor. Porque Deus, Ele é zeloso, Ele tem zelado por nós. O versículo aqui no Filipenses 4 e o versículo 13, o Senhor diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, né? Quem é que nos fortalece? Quem é que nos fortalece, irmão, se não for o Senhor Jesus? É o Senhor Jesus que nos dá fortaleza. Ele que nos guarda, nos livra no momento de tribulação, no momento da luta. Louvado seja o nome do Senhor. Como aqui tem sido pregado, o Senhor fala acerca da oração, que nós temos que orar e agradecer a Deus, que a nossa oração, a nossa petição seja conhecida tanto diante dos homens, como diante do nosso Senhor. E perto está o nosso Deus, daqueles que o buscam. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3, o Senhor está presente. Aqui tem 4 pessoas, né? Estou eu e o irmão que trouxe a palavra, a esposa dele, menino e eu, somos 4 pessoas, né? Estamos aqui, mas Deus, Ele está aqui no nosso meio. E não só 4 pessoas, tem vocês, meu amado, minha querida que está assistindo conosco todos os dias, vocês que têm nos honrado com a sua presença, têm curtido, têm compartilhado nossos vídeos, né? Compartilhe, ajude esse evangelho ser anunciado a outras pessoas que estão necessitando, que estão precisando de Deus, porque Jesus, Ele está voltando. Deus está batendo na porta do teu coração. Ele quer entrar com salvação. Deus, Ele quer entrar com renovo na tua vida. Deus, Ele quer entrar com a providência, cura na tua vida, porque Ele é o Deus que cura. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Basta cada um de nós abrir o nosso coração, abrir a nossa mente. Você ontem
Eu fiquei feliz com uma das irmãs aqui no Facebook, que está assistindo o Clamor do Meio-Dia, falou que o esposo dela já aceitou Jesus, né? Nós temos orado para Deus salvar, para Deus libertar, e Deus está libertando, irmão. Se você recebeu um milagre de Deus através dessa transmissão ao vivo, conte para nós, louvado seja o nome do Senhor. Fale que Deus está operando na tua vida, né? Para nós aumentar a nossa fé, não é não, irmão? Aumenta a nossa fé, né? Aumenta a fé da irmã Keline, né, irmão? E nós temos multiplicado, louvado seja o nome do Senhor, para a nossa fé ser multiplicada, amém? Agora, ó, caderno de oração, todo dia eu estou orando, aí ó, tem uma folha cheinha de nomes, ó. A outra aí do outro lado também, aqui o outro lado, ó aqui ó, uma outra folha cheia, ó, outra folha cheia, cheia de folha cheia, olha o tanto de folha cheia aqui. Tem umas 6 folhas cheias, o nome de vocês estão tudo aqui, amém? Da família, todas as pessoas que estão pedindo oração, nós estamos aqui orando todos os dias, nos abençoe, compartilhando a palavra de Deus, nos abençoe, comentando, curtindo, faça aquilo que o Senhor colocar no teu coração. E agora eu vou orar, louvado seja o nome do Senhor pelas vidas de vocês, porque vocês têm nos abençoado com a sua visita, você tem nos abençoado, curtindo. Compartilhe, amado, compartilhe a palavra de Deus. Seja também seja boca de Deus aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos orar, né, irmão? Glória a Deus, maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, Deus santo. Deus, eu te apresento, Deus, a vida, Pai, da irmã, Deus, Tamares, Deus, Senhor, que tem pedido oração, meu Pai, pela sua família, que tem pedido, meu Pai, oração para o Senhor abrir porta, Pai, abre porta, Deus, aonde não há porta, o irmão Marcos de Lima, Deus, abençoa o teu filho, a irmã Rosa, meu Pai, a Maria Rosa, abençoa poderosamente, ó Deus, da vitória, cada irmão, Pai, que está ouvindo, Deus, agora conosco, Pai, que está conosco, meu Pai, abençoa em nome de Jesus Cristo, toma a frente, a direção, te apresento, Deus, a minha irmã Mariela no hospital, meu Deus, que está enferma, Pai, Deus, só tu pode fazer um milagre na vida da minha irmã, só tu pode, ó Deus, operar naquela vida, toca naquela enfermidade, repreende aquele mal, Deus, os irmãos, meu Pai, que estão com causa na justiça, resolve a causa dos teus filhos, ó Pai, manifesta, Deus, o teu poder, manifesta, Deus, a tua presença, Pai, abençoando, ó Deus, e dando vitória, cobriu o Pai com o teu sangue, a Luciane Quarto, Deus abençoa, meu Pai, a irmã Zezé, meu Pai, a irmã Paula Silva, Pai, a irmã Claudiane Ferreira, abençoa todos os irmãos, Pai, que estão entrando agora conosco aqui, meu Pai querido, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as muralhas, vai entrando no lar, vai visitando, Pai, aquele homem, Pai, que está nas drogas, que está no alcoolismo, que está, meu Deus, bebendo, Pai, cachaça, Deus, liberta, meu Senhor da glória, vai quebrando as cadeias, lava subcanta, vai repreendendo o mal, vai repreendendo o mal, toda a força do diabo, Pai, contra as famílias, aleluia, vai repreendendo agora, vai colocando, ó Deus, por terra agora, vai desfazendo, ó Deus, toda a obra do diabo, projeto do diabo contra as famílias, seja repreendido agora, seja desfeito agora, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Keline, dá vitória à tua filha, Deus abençoe, meu Pai, cada um, meu Senhor da glória, vai visitando as famílias, que está aqui nesse caderno de oração, aquela mulher, meu Pai, que tem pedido oração hoje, meu Pai, pelo filho dela, meu Pai, Alex, seu Deus, meu Deus, entra com providência na vida daquele varão, ele que está se preparando, Deus, para ser um pastor, meu Deus, abençoe, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, e aquele Deus que está perseguindo a vida dele, meu Deus, salva Jesus, salva, meu Pai, salva Jesus, salva a vida, liberta, Pai, quebra as algemas do diabo, agora, repreende o devorador, abençoa, meu Pai, meu irmão Vavá, Deus querido, Silva, abençoa a irmã Damari, Pai querido, vai quebrando, ó Deus, e quebranta, Deus, o coração, Pai, do filho dela, do João Fábio, Deus querido, vai trabalhando, ó Deus,
Deus querido, na vida dele, Pai. Aí repreendendo, Deus, toda obra do adversário, trabalho de bruxaria, obra de feitiçaria contra a vida dos irmãos que está com o nome escrito aqui. Vai repreendendo agora, vai repreendendo agora. Batiza, Deus, crente com o teu Espírito Santo. A irmã Luciane Castro, Deus, precisa, Deus, de ser batizada com o teu Espírito, oh Pai. Que haja, Deus, um renovo, que haja a irmã Ritinha Oliveira, abençoa a tua filha poderosamente, oh Pai. Vai entrando com providência da lava súbia, canta. Entra com providência divina, Pai, na vida de cada um nesta tarde. Deus abençoa. Eu te apresento a minha igreja agora. Abençoa o pastor da minha igreja. Abençoa a família dele, os filhos dele, oh Pai. Toma em tuas mãos, oh Deus, e dá vitória. Abre a janela dos céus sobre este lugar. Meu Deus, quebranta as vidas. Abençoa, meu Pai, liberta, meu Pai. Liberta, meu Pai, o Daniel Carlos. Liberta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, oh Pai. Que haja libertação, que haja salvação. Meu Deus, o Samuel, Pai querido. Abençoa a Melinene, Deus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá vitória a Deus, cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Toda ação diabólica do diabo, todo o poder das trevas, Pai, vai colocando, aleluia, Deus, por terra agora, Pai, vai colocando, Deus, por terra agora, toda a obra do adversário contra a tua igreja, contra as vidas que está escrito com o nome aqui, vai desfazendo as macumba, vai desfazendo as obras de feitiçaria, vai desfazendo, Deus, os projetos do diabo, Pai, vai tocando quem está enfermo, Pai, vai tocando, Deus, quem está enfermo agora, em nome de Jesus Cristo, seja aniquilado, seja cessado agora toda a força do diabo, toda obra do diabo seja cessada e aniquilada agora em nome de Jesus Cristo. Jesus, amarra, meu Pai, o diabo agora, Pai. Amarra, meu Pai, todo projeto do Satanás seja desfeito das vidas das pessoas, obra de feitiçaria, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora. Câncer em nome de Jesus, seja repreendido. Câncer em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade do corpo, toda enfermidade da alma, todo espírito imundo, Pai, repreende agora pelo poder do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, oh Deus. Abençoa esta igreja, abençoa esse trabalho, meu Pai. Nos dá condições, Deus, de fazer um trabalho melhor. Eu te peço, oh Deus, condições, Deus, a cada dia. Unja a minha garganta, capacita-me o teu filho e a tua filha que estão todos os dias aqui, Pai, te louvando. Nos ajuda. Abençoa a irmã Eliane, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Dá vitória à tua filha. Cobre com teu sangue, eu peço, cada um dos teus irmãos. Meu Deus e meu Pai, abençoa mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo, o culto de hoje à noite. Abençoa o pastor Elias, quem vai em Deus dirige a primeira parte. Abençoa em nome de Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso, abençoa. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu me congrego aqui na Pipoca, na igreja honrar a palavra de Deus. Hoje tem culto. Os cultos aqui é dia de domingo. É domingo, quarta e sexta-feira. Nosso pastor, o pastor Elias Ribeiro, hoje vai estar aqui pregando por cura, por libertação, homem de Deus, amém? Você que mora aqui em Itapoca, que quer nos conhecer pessoalmente, está convidado. O culto começa aqui às 7 horas da noite. A igreja é simples, humilde, mas Deus, ele opera aqui nesse lugar. Deus opera através de nossas vidas, amém? Você que mora em Itapipoca está convidado. O endereço aqui é Rua José Barroso Júnior. Rua Barroso Júnior, número 202, vizinha ao João Bahia. Louvado seja o nome do Senhor. O João Bahia, todo mundo conhece aqui no bairro da Estação, né? Você está convidado, você é convidado especial. Venha participar conosco. Venha junto conosco adorar o nome do Senhor. Deus está aqui nesse lugar. Está na tua vida. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero dar a paz do Senhor para vocês. Peraí. Pai Senhor Jesus, até amanhã, né? Vai ministrar e que essa palavra que nós falamos tenha falado profundamente ao coração de cada um. Aleluia, Deus. Que cada um se entregue mais e mais em fé a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A paz de Jesus para todos. Amém. Sim, convite. Quem gostaria de
Igreja Pentecostal Arraial da Palavra de Deus, pastor presidente do ministério, meu pai, Eliezer, pastor Eliezer. Nós nos encontramos aqui na rua Barroso Júnior, 220. Se você quiser fazer uma visita, pode vir, as portas estão abertas. Domingo, quarta e sexta. Amém? Ou quiser também nos visitar ao meio-dia, né? Todos os dias nós estamos aqui ao meio-dia. Então você pode vir também, você vai ser muito bem-vindo. Amém? Nos ajude, né, irmão? Nos ajude. Vem também ministrar a palavra. Você é convidado para estar aqui, diante da telinha aqui, trazendo também a palavra, orando. Vai ser um prazer, né? Oh, glória a Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor.